William Young escreveu um livro chamado A Cabana. Este livro se tornou um best-seller. E esse livro é um livro de ficção, na qual ele fala acerca de um homem chamado Mackenzie, que tem 5 filhos, e esse homem tem uma grande perda na sua vida e culpa Deus por essa grande perda. E um dia Deus, como Trindade, lhe convida a fazer uma visita no lugar. Ele vai, é uma cabana, e ali nessa cabana ele tem um encontro com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na ficção, cada pessoa aparece de uma forma. E nesses diálogos que ele tem com a Trindade está o principal do livro. Há um momento em que Mackenzie entra numa caverna e ele se encontra com uma mulher. O nome dessa mulher é Sofia. Sofia em grego é sabedoria. E ela representa a sabedoria de Deus. Então é o próprio Deus, só que na forma da sabedoria de uma mulher. E essa mulher pede que Mackenzie assuma o lugar de Deus como juiz. E diz que ele deve escolher 2 filhos dele para irem para o céu. E 3 que serão condenados. Ele diz que não pode fazer isso. Então eu quero ler uma parte desse texto em que ele dialoga sobre essa questão. Ela diz assim: "Você deve", sussurrou ela. "Não posso, não posso, não vou", gritou ele. Agora as palavras saíram com emoções, como num jogo. A mulher simplesmente ficou parada, esperando. Por fim, ele a encarou, implorando com os olhos: "Eu não posso ir no lugar deles? Se vocês precisam de alguém para torturar por toda a eternidade, eu vou no lugar deles. Pode ser? Eu poderia fazer isso." Caiu aos pés dela, chorando e implorando: "Por favor, deixe-me ir no lugar dos meus filhos. Por favor, eu ficaria feliz em... Por favor, estou implorando. Por favor, por favor." "Mackenzie, Mackenzie", sussurrou a mulher, e suas palavras vieram como um jato de água fria num dia de calor brutal. Suas mãos tocaram gentilmente o rosto dele enquanto ela o punha de pé. Olhando-a através de lágrimas turvas, ele pôde ver que o sorriso da mulher era radiante. A mulher disse assim: "Agora você está falando como Jesus. Você julgou bem, Mackenzie. Estou orgulhosa." "Mas eu não julguei nada", disse Mac confuso. "Ah, julgou sim. Você julgou que eles são merecedores de amor, mesmo que isso lhe custe tudo. É assim que Jesus ama." Quando Mac ouviu as palavras, pensou em seu novo amigo, esperando junto do lago. "E agora", disse ela, "você conhece o coração de papai, que ama todos os filhos com perfeição." Imagine que nós estamos diante de uma cena na qual o Deus Pai, como juiz, deve condenar a humanidade por conta dos pecados da humanidade. E aí então Jesus se apresenta, o Filho se apresenta ao Pai e diz: "Pai, eu vou no lugar deles, eu vou substituí-los, eu vou trazê-los de volta." Este é o nosso curso, A Trindade e Você. Esta é a nossa aula número 5, que tem como título Um Deus Salvador. Eu sou o professor de Teologia Watson Rocha e convido você a vir comigo estudar a Trindade. Assista às outras aulas deste curso. Deus, existindo como Trindade, era completo, perfeito e feliz. Em sua liberdade, Deus resolveu criar o universo e tudo o que existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na criação, cada pessoa da Trindade assumiu uma função. É como, por exemplo, num comércio. No comércio você tem o proprietário do comércio, você tem o gerente que administra, você tem funcionários, hoje são chamados colaboradores, né? Funcionários que vendem, são os principais, mas você tem também um funcionário para compras, você tem um funcionário para cuidar de contabilidade,
você tem funcionários para cuidar da limpeza e por aí vai. Então, Deus, Trindade, também se organizou para a criação do mundo. E a forma como a Trindade se organizou está de acordo com aquilo que a Trindade é em si. O Pai dá a ordem e as condições para a criação, o Filho executa a criação e o Espírito Santo dá a diversidade, o acabamento, faz com que tudo fique bonito. Acontece da mesma forma na criação dos anjos, na criação do mundo físico, na criação dos seres vivos e principalmente na criação da humanidade. O grande assunto da Bíblia é a salvação da humanidade e a restauração de toda a criação. O Deus Trino se organiza para nos salvar. Vamos à Bíblia. Duas grandes verdades. Primeira, o Filho seria, dentre as três pessoas, o grande salvador da humanidade. Seria ele que iria se encarnar, tornar-se um ser humano, morrer numa cruz para nos salvar como um cordeiro. E eu quero trazer aqui para você dois textos. O primeiro texto, 1 Pedro 1, 18 a 20. Fostes resgatados com o precioso sangue como de um cordeiro, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Veja, antes que houvesse qualquer criação, o Filho, Cristo, já era conhecido como a pessoa que iria se encarnar e morrer na cruz. Toda a criação foi feita a partir da morte do Filho, como homem encarnado. Então, antes de Deus dizer haja luz, ele já via tudo o que ia fazer a partir de Cristo morto, do Filho morto na cruz. Apocalipse 13, 8. E todos os habitantes da terra adorarão, a besta no caso, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde o haja luz, desde que Deus criou tudo, tudo é feito à luz, a partir do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Não depois, desde a fundação do mundo. Claro que essa morte vai acontecer dentro da história, aconteceu 2000 anos atrás. Mas quando Deus cria a humanidade ou qualquer coisa, ele já cria a partir disso, a partir da cruz de Jesus, da morte de Jesus. Novamente a mesma ideia, a criação se desenvolve a partir da cruz. Segunda, o Deus Trino é salvador e cada pessoa assume uma função nesse processo. Deus Pai, dentro da Trindade, ele gera o Filho e exala o Espírito Santo. Ele é o grande planejador e organizador da salvação. Ele vai gerar estes novos filhos. Vou ler agora o texto de Efésios 1, 3 a 14, mas eu vou escolher apenas alguns versículos para que você tenha a ideia do que eu estou dizendo. Então, em relação a Deus Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então veja, ele é o Pai do Filho dentro da Trindade. Ele vai ser o quê? O Pai dos filhos humanos que ele vai ter, que é da sua vontade, mas que ele só vai ter por meio de Jesus Cristo, através de Jesus. Deus Filho. O Deus Filho, que dentro da Trindade é gerado do Pai e faz proceder o Espírito Santo, é quem se torna homem e morre na cruz. Verso 7.
Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Veja, o Deus Filho, então, é quem vai ser o executor, o salvador da vontade do Pai. Deus Espírito Santo, dentro da Trindade, ele procede do Pai e do Filho. Ele é exalado para fora. Muito bem, ele foi enviado da parte do Pai e do Filho para garantir a salvação que Cristo nos conquistou pela cruz e aplicá-la em nós. Verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando se organizam para salvar, os papéis não são exclusivos. O que uma pessoa faz é das outras, porque é de Deus. Por exemplo, em Atos 20, 28, está escrito assim: para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Deus tem sangue? Não. Quando Paulo diz isso, ele está pensando no quê? Ele está pensando em Jesus. Jesus é humano, Jesus tem sangue. Mas, como Jesus é o Deus Filho, então o que é do Deus Filho, derramar seu sangue na cruz, passa a ser da Trindade, das outras duas pessoas também. É por isso que o texto diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. O único Deus é quem salva. Então, a Trindade, que é o único Deus, é quem nos salva. Isaías 43, 10 a 11. Eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor. E fora de mim, não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei. Eu vou dar um exemplo para você entender como o que cada pessoa faz na sua função de salvação é de toda a Trindade. Imagine uma família, pai, mãe e filhos. Mas imagine que um dos filhos está com câncer. Os pais descobrem isso. Os pais começam a fazer o tratamento. Então, aquele filho está sofrendo com câncer. Aquele filho está sofrendo com os tratamentos que ele vai fazer. Mas, junto com ele, os pais estão num sofrimento muito grande. É como se a doença do filho estivesse neles, de tanta dor que eles sentem pelo seu filho. O filho está doente, mas os pais estão juntos nisso e sofrem juntos. E aí, os irmãos, depois que aquele filho teve que rapar a cabeça por conta do tratamento, os irmãos todos rapam a cabeça também, para dizer para ele: mano, a gente está junto, estamos com você. Então, a família toda está junta, unida, no sofrimento de um só. Assim também na Trindade. O que é de um é de todos. E é isso que acontece. O que isso tem a ver comigo? Algumas coisas. Primeiro, seu envolvimento e seu amor por toda a criação. Veja, Deus se organizou e amou tudo o que ele fez, toda a criação que ele fez. Você também é convidado a amar a criação, a amar tudo que Deus fez. A amar a natureza, a cuidar dos animais, cuidar das florestas, das plantas, a cuidar de tudo, a cuidar das pessoas, a valorizar sua comunidade. Segundo, Deus, na sua Trindade, se amou, se organizou para salvar a humanidade. Então, o que é que você pode fazer? Corresponda a esse amor tão grande. Busque a Deus, aproxime-se de Deus. Diga para Deus que você precisa dele. Diga para Deus que você o quer na sua vida. Então, achegue-se junto de Deus. E terceiro, assim como Deus se organizou como Trindade para criar e para salvar, você também, quando for fazer o bem para as pessoas, eu sei que a gente pode fazer sozinho, mas se for possível, chame outras pessoas também para ajudar a fazer o bem. Se organize para o bem.
E dessa forma, você abençoa outras pessoas ao chamá-las para fazer o bem, e você abençoa muito mais gente que vai ser abençoada. Porque são muito mais pessoas envolvidas, muito mais pessoas atendidas e desfrutando do bem que você pode fazer. Organize-se também para o bem, para as coisas boas. Se você gostou desta aula, compartilhe para abençoar outras pessoas. Faço um pedido a você, inscreva-se no meu canal do YouTube, minha página do Facebook e no meu blog. Deixe seus comentários e até a sexta aula. Tchau!